A gente está aqui mais um dia, hoje terça-feira, mais um dia para a gente ler o nosso livro de Provérbios. Hoje a gente está no capítulo 12, então a gente vai orar antes de iniciar a leitura. Tem sido dias de muito aprendizado, muita reflexão, muitas situações para que a gente já possa colocar o que a gente tem lido em prática, né, e pedir para que Deus continue nos conduzindo, nos ensinando. Ele vai falar um pouco a respeito disso hoje. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, te agradecemos por mais um dia, por mais uma manhã, por estarmos aqui, né, em mais um dia de leitura, de estudo da sua palavra. E a nossa oração é para que o Senhor venha usar a nossa vida, né? Que o Senhor traga revelação no texto bíblico, que a gente possa ter o entendimento pleno do que a gente precisa fazer, de que maneira a gente deve agir, que o Senhor nos capacite a compreender, né, de como aplicar isso no nosso dia a dia. Então, nos mostra através das situações que a gente está vivendo, de que forma que isso vai nos ajudar a tomar decisões, coisas que devemos fazer e coisas que devemos deixar de fazer. A gente não quer viver no engano, a gente não quer ser enganadas nas pequenas coisas. Então oramos para que o Senhor possa levantar pessoas, despertar pessoas, para que vidas sejam salvas, transformadas, através da palavra. Em nome de Jesus, amém. Então a gente vai ler na versão NVT. Então, para quem tem um aplicativo, na hora que a gente clica ali em cima, ele dá várias opções. Essa é a nova versão transformadora. Então, vamos lá. Versículo 1. Para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. Então, para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. Então, o propósito da Bíblia é nos ensinar, é nos repreender, é corrigir para que Deus possa nos educar, né? Então a gente precisa amar esse processo, né? E ser disciplinadas por Deus. Porque do contrário fica difícil, né? O nosso caminhar com Ele. Então isso até para a nossa vida, né? Quando a gente escuta um conselho, às vezes a gente precisa estar aberta para ouvir aquilo, para poder melhorar. Versículo 2, o Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. Então, sempre a gente vai ter um benefício se a gente escolher fazer o bem. Versículo 3, a perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos permanecerá firme. Então, ou seja, onde a gente tem o mal, onde a gente está fazendo as coisas que não certas, a gente nunca vai estar estável, né? Buscando em outras coisas preencher um vazio que só Deus pode preencher. Então, às vezes, pessoas que buscam na festa, na bebida, no sexo, elas ficam bem ali, só que no outro dia a maioria dessas pessoas tem depressão, tem ansiedade, nunca vai estar estável. Mas quem é justo permanecerá firme. No versículo 4, a mulher virtuosa coroa de honra seu marido, mas a que age vergonhosamente é como um câncer em seus ossos. Então, ele está falando aqui do exemplo da mulher, mas a gente pode trazer tanto a mulher na vida do homem quanto o homem na vida da mulher, né? A importância de ambos, né? Então, a importância nesse caso aqui da mulher para o marido, né? O bom convívio no casamento, que quão importante é. A mulher, ela tem um papel fundamental no casamento, né? Então, a Bíblia, ela serve como um espelho para a gente refletir as coisas que a gente está fazendo, e o nosso cônjuge, né, o marido ou a esposa, também serve como espelho. Então, vai estar ali para a gente estar pontuando, às vezes, coisas que precisa melhorar, né, para a gente possa se capacitar ali diariamente. Então, o convívio, né, entre marido e mulher traz essa disciplina também. Versículo 5, os planos do justo são corretos, mas os conselhos do perverso são traiçoeiros.
E a gente sabe disso, é óbvio, né? Mas é bom a gente reforçar, porque às vezes acontecem situações, igual a gente falou ontem, que o inimigo ele vai conduzindo de uma forma que a gente não percebe, né? Que às vezes a gente tá pedindo conselho de uma pessoa que não tem Deus, né? No coração, ou não tem princípios, valores. Então, é bom reforçar que os nossos planos estejam em Cristo, né? Que eles são aprovados por Deus. A gente pode ter planos na nossa vida, mas Deus precisa alinhar, né, a vontade dele com o desejo do nosso coração. Então, todos os nossos planos, por isso que eu falo, a gente precisa ter um propósito para o dinheiro, porque a gente quer fazer, então a gente tem que ter os nossos planos, mas tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Então, e tomar cuidado, né, com quem a gente pede opinião, com quem a gente segue, né, com quem a gente ouve. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras do justo salvam a vida. Ó, que ele trazendo de novo o poder da palavra, né? A gente pode usar a nossa fala tanto para prejudicar quanto para ajudar as pessoas. Então, se a gente ouvir os perversos, né, que não tem temor a Deus, a gente vai cair numa emboscada. O que é isso? Ele vai nos induzir, né? Vai criar situações que nos chamem a atenção, que não mostra que não tem problema nenhum. E no final, nós que vamos sofrer essas consequências. Então, a palavra do perverso, ela leva para a emboscada. E o justo salva a vida, né? Então, a salvação de Deus não é só a salvação da vida eterna. Deus nos salva em várias áreas, né? Relacionamentos, profissão. E a gente pode usar como testemunho, usar essas palavras também para fazer o bem. Versículo 7, os perversos morrem e desaparecem, mas a família dos justos permanecem firmes. Então, os perversos morrem e desaparecem. Dar no caminho mau antecipa a sua morte. Nós também falamos isso lá nos primeiros capítulos, né? Quando a gente busca sabedoria, a gente tem prudência, né? A gente toma um cuidado maior e isso vai preservar a nossa vida. E não vai só beneficiar a você, vai beneficiar a vida da sua família também. E a família dos justos permanece firme. E a salvação, ela é individual. Tá? Não tem como você salvar, né, o outro. Mas uma vez que a gente crê, né, em Deus e a gente é luz na nossa casa, no princípio isso é um pouco desafiador, porque você gera um desconforto nas pessoas, porque uma família que não crê em Jesus, né, não tem Deus ali como base, é uma família que vive na escuridão, né? Vive nas trevas. E aí, se uma pessoa se converte nessa família, vai ter luz nessa casa. Vai ter uma luz que incomoda quando tá escuro. Por exemplo, quando você tá dormindo, tá tudo escuro, vai alguém acende a luz e a luz vai na sua cara. Não é ruim? Não incomoda isso? Então, por isso que tem um conflito na nossa casa quando a gente se converte. Tipo, não tá todo mundo fazendo isso. Porque a luz vai incomodar as pessoas, principalmente porque a luz ela revela a sujeira, né? Quando a gente vai para a luz, nós vemos como a gente está sujo e a gente é limpo pela palavra. E aí a partir deste momento a gente começa a incomodar as pessoas porque a gente acaba trazendo luz para aquilo que às vezes as pessoas não querem olhar, né? Então, para que a gente possa ajudar a nossa família é pregar, ler, estudar, pregar e viver o que a gente prega, né? Versículo 8. O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. Versículo 9. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem ajude que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. Que fala muito do ser, né? Do ser para ter. Não sei se vocês já viram uma piramidezinha que fala disso. Então, a questão das aparências. É melhor você ser do que você parecer. É ser quem você não é. Então, nós temos que ter consciência que nós somos em Deus, né? Ter a humildade de reconhecer quem nós somos. Não se fazer menos do que a gente é, né? Reconhecer a importância que a gente tem diante de Deus, mas ao mesmo tempo, entender que a gente é ser humano falho, né? Precisamos de redenção e a gente não é melhor do que ninguém, não é superior a ninguém. Então, é melhor ser uma pessoa simples e ter quem ajude do que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. Ser humilde, né? Saber que a gente é importante para Deus, né? Quem a gente é em Deus, mas reconhecer também que
A gente é ser humano, falho, pecador. Versículo 10. O justo cuida de seus animais, mas os perversos são cruéis. São poucos versículos que falam do cuidado com os animais da Bíblia, e esse é um deles. Então, aqui ele traz esse cuidado com os animais. A pessoa que é cruel com os animais, ela já demonstra um desvio de caráter, né? E quem cuida dos animais já demonstra um temor a Deus, porque está tendo cuidado com a criação de Deus, com o que ele fez. E às vezes isso é até um ponto de atenção, né, que a gente precisa, às vezes, se conscientizar em relação a isso, né, ver as empresas que têm respeito aos animais, ter um cuidado melhor, saber aquele produto que está chegando na minha empresa, na minha casa, como que a empresa trata esse animal. Até minha amiga veio aqui, ficar aqui na semana passada, daí ela falou assim pra mim, quando você for no mercado compra o Happy Eggs, que são galinhas felizes, são galinhas criadas soltas. Eu falei, nossa, que legal, eu não conhecia. Então, às vezes, pra gente também, eu falo por mim, tá? Às vezes eu não sou muito atenta nessas coisas, então pra trazer essa consciência. Versículo 11, quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Aqui de novo falando do dinheiro fácil, né? Então, a gente precisa trabalhar com dedicação, né? Com inteligência. Não tem como a gente ter fartura se a gente não se dedica. Correr atrás de fantasias dá a impressão que é pessoas que querem enriquecer rápido. Na maioria das vezes, as pessoas que buscam enriquecimento rápido caem na pobreza. Versículo 12, os ladrões invejam o despojo uns dos outros, mas os justos estão bem arraigados e florescem. Então, inveja dentro daqueles que praticam mal. Então, os que praticam mal, eles se invejam dentro da comunidade deles, né? E a gente precisa ser grata por tudo que a gente tem, né? Deus, ele já nos deu tudo de mais valioso. Isso não significa a gente se acomodar. Eu querer mais não significa que eu não estou grata com o que eu tenho. E ser grata com o que eu tenho não significa que eu estou acomodada e eu não quero mais para minha vida. Mas está contente, está satisfeita, né? Buscando seguir o propósito de Deus, buscando sabedoria para que os recursos venham em nossas mãos, né? Para que a gente possa transbordar, né? Com ajudas financeiras, com conforto para nossa família, com a ajuda do nosso tempo, levando a palavra, a educação. Então, a gente deve desejar, sim, ter recursos financeiros, né? A primeira coisa é a gente buscar sabedoria, porque tendo sabedoria, qualquer recurso que vier na nossa mão, a gente vai saber utilizar. Então, tudo bem desejar recursos financeiros, mas também deseje sabedoria, né? Para que você possa conduzir da melhor maneira esse dinheiro e tenha um propósito para esse dinheiro. Versículo 13. O perverso é apanhado na armadilha das próprias palavras, mas o justo escapa dessa aflição. Então, a boca ela fala do que o coração está cheio. Se somos verdadeiros, a gente não precisa ter nenhum tipo de aflição. Aquele que mente, ele cai na própria armadilha dele. Então, porque a mentira ela tem perna curta, não tem? Então, o perverso ele é apanhado na armadilha da própria palavra. Ele mesmo se coloca ali num lugar que não é bom. Versículo 14, as palavras sábias produzem muitos benefícios e o trabalho árduo é recompensado. O insensato pensa que a sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Então, aquele que está na mentira, que está no engano, acha que está tudo certo. Aquele que está buscando Deus, ele sempre está aberto e buscando ser aconselhado em várias áreas. Então, aqui está falando que quem está fazendo as coisas erradas não quer nem ouvir os outros, mas o sábio, ele precisa ser instruído, né? Versículo 16, o insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Então, às vezes, se a gente está ficando irritada com facilidade, com raiva, às vezes a gente precisa orar, né? Buscar mais sabedoria, porque o sábio ignora a ofensa. Versículo 17, a testemunha honesta diz a verdade, a testemunha falsa conta mentiras. Então, quando a gente busca honestidade, a gente sempre vai priorizar a verdade. E às vezes, uma mentirinha. Não, uma mentirinha é errado. Versículo 18. Esse capítulo vai até o versículo 28, tá, pessoal? Acredito que mais uns 5 minutinhos a gente acaba. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras do sábio trazem cura. Quantas vezes a gente é ferido, né? Por uma palavra de alguém.
Então, realmente, as palavras ferem. Muitas vezes ela dói até mais do que uma própria violência física, né? Tem coisas que a gente escuta que dói na nossa alma. Então, os comentários ferem. Mas a palavra do sábio, ela traz cura. Então, a gente sabe que pessoas do bem, pessoas que têm coração em Deus, elas curam, né? Saber quem nós somos em Deus, saber o que Deus fez em nosso favor, saber que a gente é amada, que a gente foi salva, isso traz cura. Então a gente precisa ignorar as ofensas, porque às vezes muita gente fala daquilo que a gente não conhece, muitas vezes a pessoa fala influenciada pela ação do inimigo e pela ignorância que ela vive. Então a gente tem que pensar nesse sentido, né? Que cada um tá dando o que tem dentro dele. Então, tá na ignorância, não conhece Deus, então a gente tem que considerar que a nossa luta não é contra a carne. E ao mesmo tempo saber que as nossas palavras, elas podem trazer cura para as pessoas. Versículo 19, palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. As palavras verdadeiras, elas vão permanecer. E a mentira não tem como guardar a mentira por muito tempo. Então, quem mente acha que não vai ser descoberto, uma hora ou outra ela vai aparecer. Então, quanto antes você resolver essa situação, melhor. Então, às vezes, se você está mentindo, né, para sua esposa, ou para o seu marido, ou na sua sociedade, o quanto antes você resolver essa situação, melhor é. Melhor pela sua boca do que pela boca do outro. Eu sei que é difícil, é desafiador. Vai ser, né, um desafio fazer isso, mas é a melhor coisa que você pode fazer. Versículo 20. O engano enche o coração dos que tramam mal. A alegria enche o coração dos que promovem a paz. Nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Quer dizer que nunca nenhum mal vai vir sobre nós? Não, porque a gente tem desafios, né? Então, mas a gente sabe que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, aqui ele fala, nenhum mal vem sobre o justo, é que às vezes a coisa ruim está acontecendo para que a gente possa analisar, mudar a rota, entender qual que é o propósito disso, por que isso está acontecendo. Várias vezes aconteceram coisas ruins na minha vida que me ajudaram a tomar uma decisão que lá na frente me trouxe um benefício. Então, a gente não pode falar, gente, você tá sofrendo porque você fez aquilo. Ou falar, nossa, também a pessoa fez aquilo, por isso que ela tá passando por isso na vida. Não tem como a gente virar e falar isso. E se foi assim é porque Deus quis assim, né? Então, pros justos, né, a gente tá falando. Então, se você teve um prejuízo financeiro, tá passando por uma dificuldade, às vezes tenta refletir o que fez, o que você fez para poder estar ali. Então, o que a gente pode melhorar? Então, todo desafio, ele nos convida para refletir, quais áreas que às vezes a gente não tá alinhada. Às vezes Deus traz algum entendimento sobre algo que não tá legal. Então, já aconteceu comigo, em várias áreas da vida tá tudo bem, tudo fluindo, e uma área específica não tá, porque às vezes eu preciso dar uma atenção, às vezes eu não tô fazendo tudo da maneira correta ali. Então, todos os desafios, ele traz a gente para essa reflexão, então não ficar se culpando, porque às vezes não tem nada de ruim no que você tá fazendo para colher esse resultado, mas o que acontece de ruim pode não estar ligado diretamente com o pecado, pode ser um tratamento de Deus, né, que ele quer trazer para sua vida. Mas é bom a gente fazer essa reflexão, né? Porque às vezes é algum comportamento que a gente está tendo que precisa desse olhar. Então não é sábio ficar se culpando. E nossa, muitas vezes eu me culpo. Então não é sábio fazer isso. Mas sim refletir sobre as nossas atitudes, o que a gente fez, o que a gente pode melhorar. No versículo 22, os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Então, sempre dizer a verdade, né? Versículo 23, o sábio não se gaba de seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos a sua insensatez. Ficar falando, quem é sábio não precisa ficar falando que é sábio, igual quem tem dinheiro não precisa ficar falando que tem dinheiro, quem tem, você vai ver, às vezes a pessoa mais simples que tá ali é a que mais tem. Então, o sábio, ele não se gaba do seu conhecimento, da sua sabedoria. Então, versículo 24, quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. Versículo 25, a preocupação deprime a pessoa, mas a palavra de incentivo anima. Então, quando a gente tem contato com a palavra, a gente sempre vai ter uma palavra de ânimo,
né? Para uma pessoa que vai estar deprimida. Nós sempre seremos essa palavra de esperança, né? Porque a gente está sendo alimentado com essa esperança. Então, no versículo 23, não ficar se gabando do seu conhecimento, é lógico que na sua profissão, em determinados momentos, você precisa se posicionar, né? Para mostrar autoridade. Ali está falando de novo sobre a preguiça, como ele fala muito, né? Sobre a preguiça. Versículo 25, para que a gente use as nossas palavras de esperança para aconselhar e animar os outros. Versículo 26, o justo dá bom conselho a seus amigos, mas os perversos os desencaminham. Então, buscar conselhos daqueles que buscam a Deus, porque a fonte não é ele, não está vindo dele, e sim de Deus, né? Se você pede conselho para uma pessoa, o Espírito Santo que vai estar conduzindo ali aquela orientação. Versículo 27, o preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo que possui. Então, é um princípio para a gente valorizar o que a gente tem, não se apegar, mas valorizar. Né? A gente pode ter até pessoas que herdam, pessoas que ganham na loteria, quando eles perdem esse dinheiro rápido, pode ser que ele está vinculado, ele não dá valor naquilo, porque aquilo não tem tido trabalho para conquistar. E versículo 28, para a gente encerrar, o caminho dos justos conduz à vida. É uma estrada que não leva à morte. Então, se a gente caminhar com Cristo, ele nos leva para a vida eterna, né? É um caminho que conduz à vida. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a gente falou muito sobre a verdade no capítulo de hoje. Hoje também teve muitos ensinamentos. Muitas coisas para a gente aplicar na nossa vida, a respeito da verdade, a gente usar nossas palavras para levar esperança. Acho que o que mais trouxe é sobre falar a verdade, né? Se dedicar, falou sobre a preguiça, cuidado com os animais, da gente ser, né, e não ter, né, das nossas aparências. Então, que a gente possa trazer tudo isso para nossa vida. Vamos fechar nossos olhos para a gente orar, para encerrar. Obrigada, Jesus, por mais um dia de leitura. Obrigada por nos mostrar o quão perfeita é a sua palavra. Muitos vão estar lendo, ouvindo, e entendendo de que maneira a gente consegue colocar isso na nossa vida, né? Que o Senhor nos ajude a colocar em prática, que a gente tenha a compreensão que o bem e a verdade sempre vão trazer benefícios em nossa vida, que a gente tenha sabedoria, né, para investir os nossos recursos, né, que a gente tenha um tempo para isso, né, para se preparar, para buscar essa sabedoria em nome de Jesus, que realmente a gente tenha um estilo de vida que agrade o Senhor. Né? Também pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, tenha misericórdia de nós, que a gente possa perdoar também todos aqueles que nos ofenderam, que o Senhor nos proteja das tentações, nos livre delas, que o Senhor nos ensine a agir com sabedoria, nos ensine a receber repreensão, né, para que a gente possa ser ensinados e corrigidos pelo Senhor. Sabemos que ela não causa alegria, né, no momento da repreensão, mas depois causa um fruto de paz. E é isso que a gente quer buscar, um relacionamento íntimo com o Senhor. Queremos também orar, Senhor, pela nossa família, pelos nossos amigos, por todas as pessoas que precisam de Ti, Deus. Que o Senhor coloque Sua mão poderosa sobre a vida deles, que a palavra chegue através, né, na vida deles, essa sabedoria, esse conhecimento, que a gente possa ser usada como instrumento de bênção na vida das pessoas à nossa volta. Então, que o Senhor traga cura, renovo, transformação, purificação, né, para todas as pessoas da nossa vida, todas as pessoas da nossa volta, para nossa volta, para nossa vida, né? Queremos orar por nós. Então, Deus, que o Senhor nos conduza nessa terça-feira, que o Senhor nos abençoe, guie os nossos passos, que a gente possa tomar as decisões certas baseadas na sua vontade. Né? Declaramos que a nossa família ela é protegida, que a gente vai viver o que o Senhor preparou de mais maravilhoso para uma família. Pedimos proteção para os nossos filhos, que eles sejam saudáveis, felizes. Pedimos, Deus, saúde física e emocional para a nossa vida. Pedimos ousadia, coragem, sabedoria para tomar as decisões certas todos os dias, discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Deus, te pedimos que o Senhor prospere na nossa vida, que a gente tenha recursos abundantes e abençoados para que a gente possa ser um canal de bênção na vida das pessoas. Que a gente possa usar esses recursos para contribuir com os projetos de Deus aqui na Terra. E declaramos
Senhor, que hoje vai ser um dia especial, vai ser o melhor dia da nossa vida, porque é a única coisa que a gente tem hoje. A gente vai viver o que o Senhor preparou de mais melhor, mais bom, mais bom não existe, né? E a gente vai viver o que o Senhor preparou de melhor para a nossa vida. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fiquem com Deus, tenham uma ótima terça-feira e nos vemos amanhã.